Paulo, ele estava preso. E algumas notícias chegaram até ele na prisão do que estava acontecendo na igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. E a Bíblia diz que a notícia que chegava até Paulo era de que alguns dos líderes daquela igreja era contra o ministério de Paulo. Mas chegavam notícias também de que muitos irmãos, eles cooperavam no ministério de Paulo. Interessante, numa mesma igreja, havia alguns que queriam a distância de Paulo. Outros se ajuntavam para poder de alguma forma abençoar aquele apóstolo. Eu estava lendo essa carta no capítulo 2, e é maravilhoso, querido, porque quando Paulo ouviu isso, ele não tomou um partido, ele não reprovou os que estavam do lado dele, ou ele elogiou, ele nem falou, fez menção daqueles que eram contra ele. Enfim, ele não tomou partido de quem era contrário ou a favor do seu ministério. A Bíblia diz que Paulo, querido, ele simplesmente escreveu dizendo que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu fiquei maravilhado com a resposta dele. Ele não disse deste ou daquele, mas assim como Jesus, de uma forma sutil, quando ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os acusadores foram deixando suas pedras, foram indo embora, a partir de uma palavra de Jesus. Ele não entrou na contenda, querido, que havia. Ele não entrou no julgamento que os homens estavam fazendo a respeito daquela mulher, que de fato havia sido pega em prostituição. Mas como o olhar dele é sempre de amor, ele procurou palavras no céu. Palavras onde? Porque o olhar do céu para você é de amor. Ai, querido, diga para o teu irmão: o olhar do céu, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para a sua vida, é de amor. Não é de condenação. Você pode ter entrado aqui, querido, na pior da imundície. Você pode ter vivido um dia na perdição. Ainda assim, querido, o olhar de Deus para nós é de amor. O olhar de Paulo foi de amor. Ele conhecia bem o sentimento que havia em Cristo. Então, querido, ele toma aquilo como verdade e ele diz: que haja em vocês o sentimento que havia no Cristo. E qual era o sentimento? É como se ele dissesse no meio desse partido a favor, desse partido contrário: não olhe para nenhum deles, porque o que está a favor hoje é contra amanhã. O que é contra hoje é a favor amanhã. Por quê? Porque os homens são inconstantes. A Bíblia chega a dizer que maldito é o homem que confia num outro homem. Então ele chama a atenção da igreja de Filipos e ele diz: igreja, olhe para Cristo. Olhe para o sentimento que havia em Jesus.
E ele começa a relatar os sentimentos que havia em Jesus, no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Abra lá. Capítulo 2 da carta aos Filipenses. Seus olhos são de amor. Eu não sei como você entrou aqui, querido. Que tipo de olhar? O olhar de Jesus é de amor. A expressão é maravilhosa, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém, meus queridos? Carta aos Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. No verso 3, Paulo diz assim: nada façais por contenda. Agora que você sabe o contexto do que está acontecendo nesse exato momento, a palavra contenda aqui, você consegue entendê-la. Não entre em contenda. Ai, querido, isso serve para agora. Ai, diga para o teu irmão, não entre em contenda. Aleluia. Diga para o teu irmão novamente, profetiza na vida dele: Deus não te chamou para contendas. Aleluia. Aleluia. Não façais por contenda ou por vanglória. Vanglória aqui está ligada ao eu, ao seu favor, trazendo partido para o seu lado. Não entre numa contenda. E também não faça para a sua vanglória, para que no final você seja o vencedor. Mas por humildade. Por quê? Que palavra é essa? Diga para o teu irmão, humildade. Querido, diga para quantos você puder, humildade. Aleluia. Que haja entre nós, Filadélfia, que haja entre nossas famílias, que haja entre os ministérios, que haja entre nós humildade. Um apenas é Senhor. Diga, um apenas é Senhor. Para mim está maravilhoso. Que haja no nosso meio humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ai, pastor, até ser humilde tudo bem, mas o outro ser maior? Olha a palavra de Paulo, querido. Isso serve para olhar a liderança, os membros, os de casa, os do trabalho. Qualquer um se encaixa aqui, querido. Sempre que você olhar alguém, tenha o mesmo sentimento de Cristo. Como é que ele olhava? Tendo o outro como superior. Mas ele era o Cristo. Querido, ele se despiu da glória e se fez homem. E quando ele olhava para os homens, ele via a possibilidade de salvação. Ele não olhava os pecados de cada um, mas ele olhava para aquela moça e dizia a ela: em mim, restaurada pelo meu sangue, ela fará coisas maiores do que eu vou fazer. Ele tinha essa expectativa, ou melhor, ele tem essa expectativa. Você vai fazer coisas melhores e maiores do que eu já fiz. Ai, querida, diga para o teu irmão, pode falar, querido, você vai fazer coisas melhores e maiores que Deus já usou a minha vida para fazer nessa terra. Paulo chamou a atenção deles para se colocar numa posição, querido, de menor. De quê? Menor. Se você olhar o mundo hoje, eles querem ser? Eles querem ser? Mas o Senhor está te convidando a ser? O Senhor está te convidando a ser?
Quantos querem? Quantos querem ser menores? Quantos querem ser menores? Isso é humildade. Aleluia. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual tenha para o que é dos outros. Querido, eu tenho a convicção que eu nasci para ser abençoador na sua vida. Diga para o teu irmão, eu tenho a certeza que eu nasci para ser bênção na sua vida. Diga para a pessoa que está do outro lado, eu tenho certeza que Deus vai me usar para ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Pastor, que sentimento é esse? Que novidade é essa? Que maneira de enxergar? Ah, querido, é o mesmo sentimento que havia em Cristo. Ele vai relatar isso no verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Não era projeto dele ser maior que Deus. Mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Se desfez de si mesmo. Tomando a forma de servo. Querido, você não vai encontrar ninguém que agiu assim. Deixou de ser Deus para ser servo. Deixou o seu reino para vir para a terra. Deixou o trono para morrer numa cruz. O que é isso? Oferecer por completo. Isso é despir de si mesmo. É não restar mais nada, querido. É amar até o fim. A ter um propósito na sua vida que nada o tirou do propósito. A cusparada não tirou, viu, querido? Os açoites não tiraram. As palavras não tiraram. Os que eram contra, não tiraram, nem os que estavam a favor, não era motivação. Ele tinha uma certeza. Eu preciso fazer isso. O resultado será incomparável. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um propósito na minha vida. Saber onde quer chegar, isso se chama, biblicamente falando, alguém que tem propósito. Alguém que nasceu para um propósito. Querido, esses que são de Deus, firmados, posicionados para vencer, querido, nada os tira do propósito. Nada. Mas eles não chegam até a levar umas gusparadas, pastor? Em forma de palavra, em forma de açoite. Mas eles têm o mesmo sentimento que havia em Cristo. Eles não desistem. Eles não desistem. É por isso que eles são odiados pelo inferno. Eu vou dizer de novo, querido, você vai se acostumando. Eles são odiados pelo inferno. Diga para o teu irmão, querido, você é odiado pelo inferno, viu, querido? Quero te contar uma coisa. Diz para o teu irmão assim, querido, eu quero te contar uma coisa. Você é odiado pelo inferno. Você sabe, querido, que o ímpio, quando ouve isso, ele corre, né? Ele fala, preciso acender vela. Não é? Preciso dar um jeito de ir naquela encruzilhada. Querido, eles ficam num desespero só. Olha como a visão muda. Olha como os nossos olhos se abrem
Quando eu ouvia isso no passado, querido, eu vou te falar a verdade, eu chegava a tremer. Quem? É o outro lá, Satanás, os demônios, os vultos. Quando a nossa visão se abre, querido, saber que o inferno nos odeia é motivo de glória. Ai, querido, é motivo de louvor. Você não pertence mais a eles. Ai, querido, diga a teu irmão, você não pertence mais a eles. Você não pertence mais a essa casta. O que foi que Jesus fez? Ele se despiu da sua glória e ele veio para um propósito. E ele não ficou escolhendo os que eram a favor, os que não eram. Querido, nos últimos momentos da vida dele, ele chegou a dizer: Pai, perdoe esses soldados, perdoe esses homens, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não vai me dizer que lá na cruz ele pensou em mais alguém. Pensou em você e no que estava do lado, mas era um ladrão. Pensou, amou, salvou. Pensou, amou e salvou. A expectativa do céu é que nós tenhamos o mesmo sentimento aqui na terra. Quem falou? Disseram, estão preparados, hein? Vai vir pedrada. Tem partido contra. Então, querido, mas isso não é motivação nem para parar, nem para continuar. Porque o meu Redentor vive. Se a notícia foi, olha, ele morreu na cruz e de lá ele não saiu, seria difícil viver aqui nessa terra. Aliás, seria impossível. Mas a palavra que eu tenho dele é: estarei convosco, Ricardo, todos os dias que você viver. Ontem eu contava para minha esposa dos exames que a gente faz de periódicos, né? Ontem o médico lá falou uma coisa e falou: isso aqui nós vamos ver. E por um momento vem uma preocupação, mas não deu tempo nem de preocupar, querido. O Espírito Santo soprou e disse: você tem a minha paz. A minha paz eu já te dei. Estou pronto. Querido, não tem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Todos os nossos dias estão contados aqui na terra. E você pode escolher, querido, viver ele com o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou julgando pessoas, tomando partido de pessoas, tendo contendas com pessoas, querendo descontar na oportunidade que tiver nas pessoas, medindo pessoas. Sou maior, sou menor. Cristo tinha um objetivo, claro: nascer, crescer e morrer como homem. Ele não era Deus, ele era Deus, mas ele viveria na eternidade. Ele vive na eternidade. No céu não há morte. Aí diga para o teu irmão, anuncia para ele: no céu não há morte, viu, querido? É por isso que o céu se chama eternidade. Mas por um momento ele se desfaz daquilo que havia sobre ele, para um objetivo que ele entendeu em reunião solene entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que valeria a pena. Vou descer na terra e salvar ele. Salvar quem?
O Ricardo Rodrigues dos Reis. Salvar quem? Aquele lá. Estou quase dizendo meu CPF, para você entender. Vai que você conhece outro Ricardo Rodrigues dos Reis. Vou descer para salvar ele. Ai, pastor, lá na época que ele viveu, querido, ele é eterno. Ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim. E dentro disso tudo você está. E quando ele olhou, querido, ele atraiu de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, o perdido para ele. Encontrou você aqui, ó. Inserido na cruz. E ali ele pagou o preço. Vou nascer do ventre de uma mulher. Você sabe que o ventre de uma mulher é separado do próprio sangue dela. Você sabia disso? O útero de uma mulher, a criança é alimentada, mas o sangue, querida, é completamente separado. O sangue da mulher pode estar contaminado e o da criança nascer perfeito. Se fosse concebido pelo José, ambos seriam homens. Ela, mulher, ele, homem, seres humanos, contaminados do primeiro homem. Mas quem fecundou? O Espírito Santo. E ele é perfeito. A Maria, abençoadíssima, ela cedeu o espaço para ele crescer. Porque do ventre de uma mulher ele teria que nascer. Mas dizer que tinha o mesmo sangue, mas não tinha mesmo. O sangue dele era sem pecado algum. Viveu a adolescência sem pecar. A juventude sem pecar. Se tornou homem, não pecou. Mas uma relação entre um homem e uma mulher não tem transfusão de sangue? Tem. Mas ele se guardou. Ai, querido, procura onde você quiser para encontrar algum ponto para dizer ele contaminou, como os homens profanos estão dizendo. Não, mas ele tinha Maria Madalena. Ele se entregou santo, santo, santo. É você que está dizendo isso? Não, é o céu que está dizendo isso. Sua vida se entregou para que eu pudesse ver. E hoje eu posso ver. Então eu tenho a vida. Morreu naquela cruz, querido. Para que hoje fosse possível eu estar aqui falando para você, homem e mulher. Tendo ou não razão. Pastor, porque o que fizeram? Eu tenho uma razão. Tendo ou não razão. É que você não sabe, tendo ou não razão. Você não está passando o que eu estou passando. Tendo ou não razão. Ele se entregou. Ele plantou algo. Eu sei que muitos aqui essa noite vão ser curados. Muitos aqui entraram, queridos, eu ouço o Espírito Santo dizendo, como que eu vou provar? Você não precisa provar. Como que eu vou devolver isso? Você não precisa devolver. Mas eu quero provar. Você não precisa provar nada. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vim aqui para te dizer, e para me dizer, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Ele sempre se colocava como menor que o outro. Humildade.
Amém, querido? E qual foi o resultado disso? Dessa posição que ele tomou. A Bíblia diz que o pai, quando o recebeu, o fez senhor de tudo e de todos. O que é esse tempo de entrega? A honra virá do céu, querido. Ah, meu amado, eu vim aqui também para te dizer, não seja juiz da tua própria causa, porque o céu está vendo, e o tempo de honra vem. Deus sabe como honrar seus filhos, Deus sabe como trazer à existência o que parecia escondido e que ninguém sabia. Deus vai te honrar. Aí diga para o teu irmão, querido, Deus sabe como te honrar. Deus sabe como te honrar, querido, Deus sabe como te honrar. Amém, meu irmão? Quando Jesus disse naquela cruz, tetelestai, está consumado, e ele entregou o seu espírito, é num piscar de olhos, viu, querido? O céu o recebeu. É num piscar de olhos, e o céu vai te receber. Isso se você não for arrebatado, né, querido? Porque vai ser num piscar de olhos também. Amém, querido? É no que, pastor? Um piscar de olhos você está no céu. Ai, diga amém, querido. Você fica pensando em viver muito aqui na terra, é num piscar de olhos você está no céu. Diga para o teu irmão, vai ser num piscar de olhos. E você vai para o céu. Vai para onde? Ai, pastor, mas será? Não, eu tenho certeza. Diga para o teu irmão, querido, profetiza, eu tenho certeza, você vai para o céu, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Você vai para onde? Então, querido, quando Jesus chegou lá, o Pai o honrou. Tu és Senhor de tudo e de todos. Quer ver como isso é verdade? O ambiente do céu. Abre em Apocalipse. Estou quase terminando, viu, querido? Ficaria a noite toda aqui. Não estou pregando, querido, estou numa prosa, como diz o mineiro. Não estamos? Estamos numa prosa. Falando dele, coisa maravilhosa. Falando dele. Que essa igreja é para ele. Os cultos é para ele, querido. Os louvores, tudo é para ele. Apocalipse 5 vai falar da visão de João, querido, do céu. Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, maravilhoso, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o Senhor. Não há contenda, querido. Ninguém é melhor, querido. Em nome de Jesus, não tenta se tornar juiz da tua causa. Você encontrou Apocalipse 5? Ele morreu, foi recebido no céu. João está dizendo, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito. Estamos juntos? Apocalipse 5. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Estava lacrado, 7 selos. Então eu vi um anjo forte. É o ambiente do céu, é a visão do céu sendo descrita pelo apóstolo João. Vi um anjo forte, era de patente, querido, bradando com a voz, eu penso com uma voz forte. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu. Quantos no céu? Diga, não havia ninguém no céu, querido. Diga para o teu irmão, ninguém no céu. Nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém. Coisa tremenda. O João diz, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Eu penso que é a dispensação que Jesus estava na terra. Aleluia. E disse-me um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha, ele está ali. Eis a raiz de Davi, o que venceu
Ele pode abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Olhei e eis que estava no meio do trono. Estava onde? Pronto, Jesus chegou. Olhei e eis que ele estava no meio do trono, dos 4 animais viventes entre os anciões. Estava ali um cordeiro. Estava quê? Como havendo sido morto. Olha isso, querido. Aparência de que havia sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui é visão profética, amado. Não tenta entender com olhos naturais. Como que é, pastor? Então, não tenta entender. Enviados a toda a terra. Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo sobre eles harpas, louvores, salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, as tuas orações, homem, mulher bendita. E cantavam um novo cântico, dizendo, olha o que eles vão cantar: digno é ele de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque ele foste morto, mas com sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Querido, comprou jaguariunenses para Deus. E para o nosso Deus, ele tornou esses homens e mulheres em reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Eu vou terminar aqui. E ele comprou para que esses homens e mulheres pudessem reinar sobre a terra. Ai, querido, aplauda mesmo, você entendeu, viu? Aleluia! Aleluia! Agora deixa eu te dizer, meu querido. Vou estar eu preocupado se o partido A é contra, se o partido B é a favor. Se esse gosta, se aquele não gosta. Se esse fez um elogio e aquele jogou uma pedra. Se Deus disse que eu vou reinar na terra. Que contenda, querido, te faz sofrer. Que homem, que partido, que pessoa, que casta de demônio. O que poderá te fazer, o homem, se Deus disse que Ele comprou você? Diz amém. E Ele te colocou na terra, diz amém. Para representá-lo, diz amém. E reinar. Esse é o plano de Deus. Mas o reinar, querido, tem a ver com posicionamento. Saber que de fato eu nasci para reinar. Você nasceu para reinar, querido. Ai, diga para o teu irmão, querido, mas diga com fé, você nasceu para reinar, querido. Em nome de Jesus. E como é que reina? Vou dar uma demonstração assim. Reina assim. Querido, você sabe que às vezes é assim que eu te vejo. Mas como? Na verdade é assim que ele te vê. Quando você decide não reinar. Fiquem em paz, querido. Diáconos, ainda não terminei. Querido, Deus está esperando um posicionamento seu. Se dentro de um culto tão abençoado como esse, nós não levantamos a nossa cabeça, eu fico pensando diante das tuas lutas.
pensando diante do teu adversário. Eu fico pensando, querido, diante dos laudos da vida, dos desafios que a vida por si só traz no nosso caminho, das pessoas que agradam ou desagradam. Eu vim aqui para te dizer que em Deus, querido, você tem uma posição. E assim como o céu reconheceu que Ele morreu, e Ele venceu a morte, e Ele reina sobre tudo e sobre todos, isso está sobre a sua vida. Quando o céu te vê, querido, os anjos, os anciões, os 4 seres viventes, o Senhor Jesus, Ele tem uma expectativa que você só se posicione. Porque o que você precisa, Ele já te deu. Só posição. Quando o laudo vem, querido, olha para ele e diz: espera aí, que Deus tem é isso. Mas o que Deus falou é isso. Mas a crise, mas o que Ele me garantiu é isso. Por isso que o diabo te odeia. Você sabe que homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles não arredam o pé. Amém, querido? Diga para o teu irmão, querido, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles não arredam o pé. Agora pergunta para ele: você é um dos tais? Você é um destes? Você é um dos que não arredam o pé? Se pensou em desistir, não desiste mais, diz amém. E o que fez você não desistir? Está tudo resolvido? A dívida está paga? Não, está lá. Comprou, né, querido? Vai ter que acertar. Eu digo que cartão de crédito sabe direitinho o nosso endereço. Não é, querido? Olha a tecnologia. O boleto chega. Não é? Ou cai direto na conta. Automático. Então, comprou. Mas é uma provisão maior que eu estou te dizendo, querido. Sabe uma certeza de que Deus é com você? Deus é com você. Ai, querido, se tiver liberdade, profeticamente, toca no teu irmão e diz: Deus é com você, meu irmão. Deus é com você. Diga para ele e para ela: estou ouvindo o Espírito Santo dizer, querido, e vou te falar. Fala para esse homem, para essa mulher: sabe o teu sonho? Diga para ele e para ela: sabe teu sonho? Se prepara para viver. Se prepara para viver. Aleluia. Oh! Aleluia! Querido, não perca tempo com contenda. Ai, pastor, você está falando que alguém falou de você? Ai, querido, só tenho recebido palavra de bênção. Não ouvi um nos últimos meses falando mal. Oh, glória a Deus. Isso não é vitória, amado. Coisa boa. Então não é recado não, viu? Ai, está mandando recado. Não, não é não. Recado do céu. Querido, não perca tempo com contenda. Ai, vou retribuir esse ódio. Mas você não é uma mulher de ódio. Ai, vou retribuir isso que me trouxeram. Leva flores. Ame. Retribua como Jesus iria retribuir. Amém, querido? Diga: que haja em mim o mesmo sentimento que havia no Senhor Jesus. Diga para o teu irmão: que haja em você o mesmo sentimento que houve, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Oh, digno, maravilhoso. E a Bíblia diz, querido, que da mesma forma
que o Senhor foi honrado. Ele foi recebido no céu e o céu disse, ele é digno. A Bíblia diz, querido, que quando nós que caminhamos olhando para Jesus, nós caminharmos na terra, querido, com o mesmo sentimento dele, nosso trabalho não será vão. Diga isso para o seu irmão, o seu trabalho, o seu ministério, a sua vida em Cristo, iluminando essa terra, não será vão. Eu vou terminar no verso 13 de Filipenses capítulo 5, dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 5, no mesmo texto que nós estávamos, verso 13, estou terminando. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar. Sonha, querido, porque Deus vai fazer. Amém? O mesmo Deus que te deu o sonho, é o Deus que vai trazer a existência. Digo, o mesmo Deus que colocou esse sonho, é capaz de trazer a existência. Amém, querido? Eu gosto do teatro, viu, querido? Eu falo para mim mesmo, sozinho com Deus. Digo, o mesmo Deus que colocou esse sonho, é Deus para trazer a existência. Eu fico repetindo para mim várias vezes. Digo, o mesmo Deus que trouxe esse sonho, é Deus para trazer a existência. Ele vai fazer. Aí, pastor, parece que você está vendo. Estou vendo aqui, ó. Até a cor. Você está vendo? Olha aí para tua mão, olha o sonho. Olha que casa bonita, hein? Ô, coisa boa. Ô, moço bonito, isso aqui é para você. Estou olhando, mas é seu isso aqui. Mas por que você viu? Eu vou fazer seu casamento. Aleluia! É o sonho. Querido, de verdade, quando eu sonho algo com Deus, eu digo, Deus, é assim, ó. E Ele fala, é. Isso aqui tá bom? Ele fala, não, isso aqui não. Então eu mudo. Você não faz assim com Ele. Ele é meu amigo. Ele é o meu Deus. Você sabe que tem coisa que o mundo quer mostrar, né? Mas eu insisto, olhar o que Deus tem me mostrado. Sabe o teu sonho? Sei. Eu vou trazer a existência. Porque o mesmo Deus que opera em vós, tanto o querer, isso é sonho, como o efetuar, isso é trazer a existência, segundo a sua boa vontade. Ah, querido, fazei todas as coisas sem murmuração. Ai, diz amém. Diga para o teu irmão, sem murmuração, meu irmão. Olha o que diz o resto, nem contenda. Diz para o teu irmão, mas nem contenda, viu? Amém, querido? Eu vi falar que lá fora tem murmuração, aqui não. Aleluia, glória a Deus. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Olha o resultado, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, não há culpa, no meio de uma geração que está perdida, corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, como uma estrela, viu, querido? Isso aqui é astro, como uma estrela no mundo. Continuando, retendo a palavra da vida. Qual palavra? Palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia da volta dele, possamos gloriar-nos de não termos corrido e nem trabalhado em vão. O que Deus tem para nós é maravilhoso. O texto nós poderíamos nos aprofundar nele. Cada frase que eu leio é algo que ele me fala. Mas eu quero terminar aqui dizendo:
Não murmure. Não haja contenda. Perca tempo com isso não, meu irmão. Deus disse que nessa terra você é um vencedor. E aquilo que é sonho, e eu penso que foi Deus que colocou, Ele vai trazer a existência.